primeiro tema vai ser noite familiar. E falando em noite familiar, você já fez a sua? Eu já, e você? Eu também. E você? você? Então me conta, Jaque, como é que funciona na sua casa? Assim, mas a gente faz uma divisão de tarefas. Cada um fica responsável por uma coisa. Um fica responsável pela brincadeira, outro pela mensagem, outro pelo pensamento, outro pelo lanchinho, oração, hino, regência, tudo a gente divide. Né? Todos participam, inclusive a nossa pequenininha. Ah, isso é muito bom. E na sua casa? Então, lá em casa, eu que preparo a ata, né? Eu que faço vou distribuindo. Mas na preparação do hino, né, eu pergunto pro Cauã que hino que ele gostaria que a gente cantasse na abertura. Né? Nessa reunião que nós fizemos, o Cauã deu o pensamento, né? O Wellington deu a mensagem, eu fiz a oração. Então a gente vai se baseando no que a gente já fez nas outras reuniões familiares. E Jaque, então qual que é o passo de uma reunião familiar? Tem um jeitinho certo? Assim, o ideal é a gente cantar um hino, a gente fazer uma oração, aí depois vem um pensamento, em seguida um discurso, novamente o último hino, a oração, e aí a gente encerra com a parte da brincadeira, né? Mas tem gente que faz a brincadeira antes da oração, enfim, fica a critério. Esse é o padrão que eu uso aqui em casa. E você percebeu alguma diferença no seu lar? Né? Trouxe algum benefício fazer reunião familiar? Muito. Eu tenho conseguido ensinar princípios para eles, que eu em alguns momentos tenho algumas dificuldades, mas na noite familiar flui melhor. Eu tenho percebido... Eles conseguem entender melhor, né? Sim, eles se envolvem muito, então o coraçãozinho deles está aberto para receber aquilo que a gente vai ensinar. E eu percebi que a gente tem ficado mais unido, né? Tem sido um momento de mais união, onde a gente consegue demonstrar o amor que nós temos uns pelos outros. Né? E você, qual é a evolução que você tem visto? Eu também tenho percebido muito isso lá no meu lar, né? Em minha casa. Eu mandei uma mensagem pro meu esposo de manhã falando, né? Relembrando pra ele sobre a reunião familiar. E ele já me mandou a mensagem, né? Que é aquela da Liarona, como é que chama? Conselhos de família? É isso, conselhos de família, né? E eu já fui falando pro Cauã, hoje é reunião familiar, né? Então já vamos preparar. Então quando nós iniciamos a reunião familiar, a gente já tava com um espírito gostoso, né? É um momento que a gente dedica pra ficar juntos mesmo e aprender, porque a gente percebeu que apesar de ser um discurso assim, meio difícil pro Cauã entender, né? Pra ele saber, mas a gente viu que ele conseguiu entender e ele compartilha o sentimento dele, né? Ele explica o que ele entendeu, ele participa da reunião, né? Da mensagem, então isso é muito bom. E você falou que as tarefas que você distribui, todos participam, como assim? Quem é que rege a sua reunião? Então, de regente ficou fixa a Ludmilla, né? A caçulinha, ela é a nossa regente. Em todas as reuniões ela rege. Mas tem dia que eu dou a mensagem e o meu filho mais velho dá o pensamento. Tem dia que meu marido dá o pensamento, minha caçula dá a mensagem. No dia em que eles não preparam a mensagem, eles ficam responsáveis pela brincadeira e pela oração. E assim, a gente vai alternando, todo mundo faz um pouquinho e dá sim, a partir do momento que eles entendem e conseguem transmitir, dá sim pra eles participarem de tudo. Isso é muito bom. Você falou sobre os princípios, né? Sim. De que alguma coisa que a gente vê, que a gente tenta explicar pros nossos filhos, né? Não é por esse caminho, não pode comer tal coisa. Né? E achei bem bacana isso que você falou, porque nós temos usado alguns temas para tentar, assim, não querer atacar um ou outro, mas não, para ensinar de uma outra maneira. Que parece que a gente esquece de tudo, não é? Sim. De tudo que está acontecendo ao nosso redor e foca só na gente.
né? Então é ensinado com mais amor, né? Com mais entrega. É que nem eu falei, eles abrem o coração porque eles sabem que aquele é o momento de aprender. E o sentimento da noite familiar é muito especial, né? É uma coisa única, é um momento de muito amor. Então, tudo que a gente vai transmitir, se você tem dificuldade de transmitir algum princípio, de ensinar alguma coisa, esse é o momento. Você vai sentir uma inspiração diferente, você vai saber como abordar, né? Aqui em casa a gente usa vários recursos, é ali a Rona, é manual, é vídeo, as gravuras, a gente busca variar sempre, mas se eu tenho essa dificuldade de ensinar um princípio, se eu estou vendo que não tá funcionando no dia a dia, eu busco trazer para a noite familiar, que a gente consegue abrir o leque maior de explicação, a gente sabe que eles estão focados em aprender, e aí eu consigo transmitir. E tem dado certo, mano. Eu consegui ajudar muito meu filho quando ele estava se preparando para o batismo dessa forma. Ah, é muito bacana, né? É muito bom saber disso. Porque às vezes a gente sabe que o batismo precisa ser uma coisa especial, né? E saber que a gente pode usar a reunião familiar para ensinar é muito bom. Momentos felizes vão fazer muita diferença no futuro deles. Eles vão querer isso pro lar deles, quando eles tiverem a família deles. Eles vão querer ter essa proximidade, esse calor, esse momento de risos. É tão gostoso você pegar seu filho, poder rolar no chão e brincar, você poder desenhar, fazer essas coisas que às vezes o dia a dia não permite que a gente faça, mas quando a gente separa esse momento, se dedica a isso, flui diferente, é muito gostoso. E isso é fundamental para a criação dos nossos filhos. O legal também é que eles participam, né? A gente está explicando, está falando sobre algum tema e eles querem responder, eles querem falar do jeitinho deles, né? Eles querem se entrosar também e passar uma mensagem bacana pra gente, né? A gente aprende muito com eles, né? Eu tenho aprendido muito com o Cauã. Eles têm uma visão diferente, né? Mas não foge. Não foge atenção, não foge do foco, do assunto. E isso é brincadeira na sua casa, Má? Olha, por causa do horário, né? Que a gente acaba fazendo nossa reunião umas 11h30 da noite. A gente acaba não fazendo, mas a gente aproveita para ficar mais junto, né? Então o Cauã, depois que o Wellington deu a mensagem, ele deitou no colo, né? E pediu o chameguinho, pediu um carinho, né? Enquanto o Wellington ia explicando algumas coisas, a gente ficou bem mais próximo, né? Mas você conseguiu fazer, né? A brincadeira? A gente tem feito brincadeiras. Brincadeiras assim, a gente dá uma modificada às vezes não. Mas é mais para descontrair. E a gente teve a oportunidade de ter um convidado, né? Uma pessoa de fora. E isso também é muito interessante, porque é um momento em que as pessoas veem que a gente consegue trazer para o nosso lar o que a gente aprende na igreja. E a gente ensina em casa e eles levam para a igreja, né? Eu acho que isso é mais bacana da noite familiar. Eu acho que você chegou num ponto, um dos pontos principais, né? Isso que ela falou de pegar, Alicia, de pegar o que eles aprenderam, porque eles são muito observadores, né? Eles dão atenção na forma que a gente age, na forma que a gente fala, muito vai pelo exemplo, né? E eu queria entrar no ponto de reverência. Você consegue fazer com que eles prestem atenção? Que nem eu falei, que eles gostam de participar, mas sem fugir do foco. Então, antes, quando a Mila era menor, ela ficava muito, né, dispersa. Eu achava que ela não estava aprendendo muito. Mas essa forma de introduzir, de delegar a responsabilidade, eles acabam ficando mais reverentes, né? Mas mesmo com o jeito de criança que toda criança eles têm conseguido aprender. Então, e eu percebo que isso está se estendendo lá para a igreja. Ela tem se focado mais, ela tem conseguido se concentrar, porque ela sabe que o momento espiritual é um momento de estar reverente, de falar mais baixinho, ficar quietinha, prestar atenção, da forma deles. Mas eu tenho sentido muito isso. Resultado.
isso que você... É porque na última reunião que nós fizemos, a Alice estava dormindo. Mas teve uma vez que nós fizemos e a gente sentou no chão, né? Eu estiquei no tapete e nós sentamos, né? Ficamos da mesma altura que a Alice e colocamos algumas bonequinhas dela perto da gente e foi fluindo a nossa reunião, né? E essa parte que você falou de desenhar junto é uma ótima coisa, né? É uma ótima escolha de a gente fazer esse momento, depois de fazer a reunião familiar, a gente desenhar junto. E quando for pra igreja, levar nossas folhinhas, né, de sulfite, nosso lápis de cor, para eles irem desenhando também. E o nosso lar é um reflexo, né, o que eles vão fazer na igreja vai ser um reflexo do que eles fazem no nosso lar, né? Então, se na noite familiar, que é um momento de ter um contato espiritual, né, de aprendizado, eles vão conseguir levar isso para a igreja, eles vão conseguir entender, né, que todo momento espiritual tem que ser assim, né? Então a gente espera que vocês tenham gostado, né? Então a gente sabe que realmente funciona, né? Já que vale a pena a gente se dedicar, não importa que dia que seja, mas não deixe passar a semana sem fazer. Sim. Né? E assim, a gente espera, através da nossa experiência, ter conseguido ajudar alguma irmã, alguma de vocês a estar fazendo a noite familiar. E conta pra gente, comenta aí, né? Comenta pra gente como que foi, se vocês têm conseguido fazer, se tem alguma dificuldade, talvez a gente consiga ajudar, né? Comenta e na medida do possível a gente vai estar respondendo e vai ser muito gostoso essa troca. Fala pra gente também as dicas de brincadeiras. Eu tenho pesquisado também de pessoas que fazem um potinho para oração, um potinho para temas, né? Então, o que vocês tiverem de ideias, passam pra gente. Passa pra gente que aí vai ser muito bom, vai ser um prazer imenso e a gente vai estar também transmitindo em outros vídeos, né? Porque eu acho que é um tema tão gostoso, uma coisa assim tão boa que a gente pode estar fazendo um outro vídeo voltado pra isso. Verdade. Então, até lá, gente. Tchau. Obrigada.